Então, pessoal, voltando aqui para esse restinho de vídeo aqui, para complementar a nossa aula, tá certo? Só fazendo aqui um resumo do que a gente já viu no primeiro vídeo, para não passar desapercebido, a gente falou sobre a umidade do solo, que ele pode ser a base massa, a base volume, e que nos cálculos, se já tiver a densidade do solo, ele vai entrar com uma base massa, se tiver o teto, ele vai entrar com uma base volume. E expliquei a vocês o que seria um solo na condição de saturação, com todas as na condição de saturação, beleza? O que seria a umidade na capacidade de campo no ponto de murcha. Aí eu falei para vocês aqui qual seria a disponibilidade total de água no solo, que seria a capacidade de campo menos o ponto de murcha, dividido por 10 vezes a densidade do solo. Logicamente que esse valor aqui, se está multiplicado pela densidade do solo, ó, esse valor seria o quê? Seria o Mi, né? Aí esse valor aqui ele vai ser dado em milímetro por centímetro. Só para exemplificar, quem não sabe ainda, milímetro é igual a litro por metro quadrado, tá certo? Essa aqui é uma conversão importante. Mas a gente trabalha sempre na irrigação com essa informação de milímetro. Aí eu disse para você que isso aqui é a disponibilidade total de água no solo. E qual seria a capacidade total de água disponível para a planta? Disponibilidade e capacidade total. A diferença é que aqui vai ser o DTA vezes a profundidade do sistema radicular da cultura. Ou seja, ao invés de eu considerar o meu perfil de solo inteiro, eu vou considerar só a parte do perfil que estão as raízes, que é da onde vão ser absorvidas vai ser absorvida a água, né? Esse valor aqui entra em centímetro, porque multiplicado por isso aqui vai ficar em milímetro. Então esse aqui vai ser a capacidade total de água no meu solo. Falei também para vocês que, volta lá, perguntei se vou deixar o copo secar para voltar a irrigar. Não, porque aqui você consegue, quando o solo está na capacidade de campo, expressar o potencial de energia da sua planta. Mas qual seria o... Eu não quero trabalhar com turno de rega diário para poder colocar água, tá sempre na capacidade de campo, meu solo. Como é que eu faço? Qual é o limite que eu posso deixar essa água descer um pouco? Então, vamos entrar com outro conceito que seria CRA, capacidade real de água no solo, e ela é dada em milímetros, tá bom? Então vamos lá, CRA vai ser a CTA vezes F. F é um fator de disponibilidade em que a água está aqui secando, aqui seria o ponto de murcha. Quando a água chegar no máximo a esse ponto, eu tenho que voltar a irrigar. E esse valor de F, ele depende de algumas culturas. Aqui está uma tabela, ó. Por exemplo, forrageiras e grãos, esse F vale 0,5. Culturas mais sensíveis, geralmente o F é bem menor. Por exemplo, raízes rasas, 0,25. Então, a depender da cultura, esse F pode variar. Então, eu vou colocar aqui mais um conceito para vocês. Já foi DTA, CTA, agora vai CRA, capacidade real de água do meu solo. Real por quê? Eu não vou esperar ele secar, não vai ser a total, vai ser a CRA vezes F. Esse F aqui é adimensional, então ele vai entrar 0,1 ou 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, a depender da cultura. Para fechar, nós temos a irrigação real necessária. Em regiões onde chove muito, você não vai precisar trabalhar com a CRA total, vai ser CRA e a precipitação. Mas geralmente quando está trabalhando com irrigação, na época da irrigação, o pessoal considera que a IRN vai ser a CRA, para não ter erro, para ficar mais simples, inclusive. Aí tem mais um conceito. Qual é o conceito? Quando você liga a bomba e está irrigando lá, a água que vai chegar na sua planta, ela não vai ser a água que que vai sair da bomba, porque algumas partes dessa água vai se perder. E você tem que compensar essa parte. Deixa eu explicar aqui de outra forma. Seguinte, eu quero que na minha planta chegue 5 milímetros. Vou botar aqui um exemplo, tá certo? Aqui é a minha planta. Aí o que? Essa água para chegar aqui, ela vai ter que percorrer todo o sistema, passar pelo cavalete, pela bomba. Se for aspersão, vai ter que ter a questão da derivação também. E ela vai sair da bomba aqui e a absorção da água. Então, até uma questão de um vazamento daqui no sistema, etc. Vamos lá. Se aqui tem que sair 5 milímetros,
Vou botar aqui um valor aqui, então um valor em litros, 5 litros, um exemplo, vai ficar mais simples. Vai ter que sair da minha bomba 5 litros? Não. Por que não? Porque nesse sistema, esse sistema pode ter várias falhas, não vou dizer falhas não, pode ter várias ineficiências. Por exemplo, a velocidade do vento é uma forma que vai jogar água para fora da minha planta. Então essas perdas que tem no sistema, você tem que compensar. Eu tenho que compensar como? Se eu quero que chegue 5 aqui, eu tenho que botar 5 mais a perda pela eficiência ou ineficácia do meu sistema. Uma forma simplificada de fazer isso é chamar de ITN, irrigação total necessária, que é o IRN, que é o quanto eu preciso para aplicar minha planta, dividido pela eficiência do meu sistema. Então, se aqui eu preciso aplicar 100 e o meu sistema tem uma eficiência de 90, eu tenho que aplicar 100 mais 10%, entenderam? Ó, de novo, se eu tenho que aplicar 100 e o meu sistema tem uma eficiência de 90%, porque ele tem, entre aspas, uma ineficiência de 10. Então eu tenho que jogar na minha planta 100 mais 10. Para quê? Que esses 10 vão ser perdidos e cheguem na minha planta sempre o que ela precisa. Tá certo? Só para finalizar agora aqui, outra informação de relação solo-atmosfera que você precisa ter entendimento, que seria a velocidade de infiltração básica, que essa aqui também é muito importante. Vamos lá. Vai ter uma aula específica sobre aspersor. Mas deixa eu explicar uma coisa. Todo aspersor, aqui está o aspersor, tá certo? Ele vai estar jogando água no sistema. Esse aspersor ele tem uma taxa de aplicação de água. Certo? Vamos botar aqui um exemplo, que a minha taxa de aplicação de água seja de 12 milímetros por hora. Se você pegar o quanto ele aplicou em função do raio dele, a área que ele ocupa, jogando essa água, então ele tem 12 milímetros por hora. Ou seja, ele vai aplicar 12 litros por metro quadrado por hora. Esse metro quadrado vai depender do raio do meu aspersor. Aí eu venho para o meu solo. Se o meu solo só permitir que ele absorva 10 milímetros por hora, o que acontece se eu estiver aplicando 12, pessoal? 2 não vai entrar, né? 2 milímetros por hora não vão entrar nesse meu solo. Significa que eu estou aplicando com uma taxa maior que o solo consegue absorver. Essa taxa de absorção de água no solo é chamada de velocidade de infiltração básica. Ou seja, quando você vai selecionar o seu aspersor, ele não pode, isso aqui é critério de projeto. Vou anotar aqui o nome, viu? Critério de projeto. Qual é o critério de projeto aqui? Eu não posso nunca escolher um aspersor que o índice de aplicação dele ou a taxa de aplicação de água dele seja maior do que a VIB. Ele sempre tem que ser menor ou igual a VIB. A VIB é a taxa que a gente calcula que é a passagem de água do ar ou da atmosfera, perdão, para o solo. Como é que eu faço isso aqui? Então esse critério aqui é de suma importância, a gente vai fazer mais para frente um esforço de lembrar dele. Observe também o seguinte, a VIB, ela é o seguinte, ela começa alta até que ela vira um valor padrão, que é isso aqui chamado VIB. Quando o solo está seco, tá bom? A velocidade de filtração é maior. Mas o que acontece? Para evitar erros, você pode, meu solo está seco, ele recebia aqui até 25 milímetros, então não tem problema. Mas tem que considerar sempre essa taxa daqui, tá bom? Para evitar erros, tá bom, pessoal? O que eu preciso saber mais? Como é que eu meço a VIB? A VIB você vai medir através dos anéis de filtrômetros, que são esses aqui, ó. Aqui, ó, imagens do Google, anel e filtrômetro. Aqui é a bordadura, tá vendo? Porque essa parte aqui vai escoar para o lado também, chamada de bordadura. E o que me interessa é essa passagem aqui. Qual é o problema disso aqui? Para o produtor rural, mais uma vez. Isso aqui é caro, pessoal. Esse kitzinho aqui é caro para você utilizar 2, 3 vezes para um produtor rural. Talvez ele não queira pagar, mas ele tem a importância dele. Olha aqui a informação, ok, exemplo. Se trabalhar com as pessoas, essa aqui não obrigatoriamente uma correlaciona com a outra. Se aplicar uma taxa de aspersor que o solo não vai absorver toda essa água vai ser escoada. Você está perdendo água, tá bom? Então a planta não está chegando na planta o que você precisa. Então, você vai ir potencializando uma salinização do seu solo.
Quando o produtor não quer, nós utilizamos mais uma vez de aproximações, inclusive que esse valor de VIB aqui, ó, intensidade de aplicação máxima do seu aspersor, seria um padrão de VIB, ele relaciona também com a declividade, porque quanto mais declivoso for o seu solo, menor vai ser a sua taxa de aplicação, porque é mais fácil escoar do que infiltrar. Observe aqui, ó, se for muito argiloso, o solo tiver inclinação baixa de 4. Quando ele tem inclinação altíssima de 1,5. Ah, professor, mas não tem aspersor de 1,5, como é que eu faço? Vai para o gotejo então, filho. Não dá para trabalhar com aspersor nesse caso não, tá bom? Então existe essa forma também de você determinar a VIB através dessa tabela. Só para finalizar, mais 3 slidezinhos aqui e a gente conclui. Para fechar, solo, água, planta, atmosfera. Por quê? Como é que se dá a passagem da água do solo para a atmosfera? Através do fenômeno da evapotranspiração. A evapotranspiração da cultura, nesse caso aqui, ela pode ser medida através da ET0 vezes o Kc. Kc é o coeficiente da cultura, que vocês já devem ter visto demais no YouTube aí. Tem muito vídeo falando sobre ET0, como se calcula ET0, como se estima o Kc. Esse aqui é um experimento com amendoim lá na Federal de Sergipe, a foto do professor Antenor dele. E isso aqui vai ser a passagem da água do solo e a absorção de água da planta jogando para a atmosfera essa água. Que esse aqui é o que você vai fazer a reposição desse. Isso aqui vai utilizar muito no manejo da sua irrigação. Para determinar isso aqui, Kc geralmente tem tabelado e a ET0 tem que ser calculada diariamente. As duas formas que eu costumo sugerir para trabalhar, uma é através de estação meteorológica, que às vezes ela tem um valor agregado muito alto, e outra que utiliza para isso a equação de Peyman-Monti, e uma outra bem mais simples, através da referência, que está errado, mas depois eu corrijo, através da equação de Hargreaves-Samani, que eu gosto de trabalhar muito por ela ser simples. Então, para o produtor rural que não tenha uma tecnificação, não tenha recurso para se tecnificar esse ponto, ele pode trabalhar com Hargreaves-Samani, temperatura máxima e mínima, calculou, joga no Kc da cultura, aqui alguns exemplos de Kc, você calcula pela fase da cultura e você determina o consumo de água da planta. Tá certo, pessoal? Para finalizar, vou deixar aqui a opção das dúvidas para vocês tirarem depois. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Até mais, até a próxima aula.